Amém. Glória a Deus. Senhor Jesus, obrigado porque podemos fazer a Tua vontade e realizar a Tua obra. Amém. Senhor Jesus. Isso está em João capítulo 4, versículo 34, que diz o seguinte: Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Amém. Então, esta era a verdadeira comida do Senhor. Era a motivação do Senhor enquanto esteve aqui na terra, desenvolvendo o seu ministério terrenal. Graças ao Senhor por isso. Essa mensagem de número 18, ela compõe a 18ª mensagem de 24, que nós teremos aí pela frente, 1 mês e meio, nós iremos terminar o desfrute da primeira parte do Evangelho de João, que compreende o capítulo 1 até o capítulo 13. Amém? Então, a primeira parte desse Evangelho compreende Deus atendendo a primeira necessidade do homem, que é a vida eterna, sendo dispensada para dentro do homem. Deus entrando no homem, Senhor Jesus, fazendo desse homem a sua habitação. E a segunda parte desse evangelho vai do capítulo 14 até o capítulo 21 e compreende a parte que diz respeito ao homem sendo introduzido em Deus. A primeira parte é Deus sendo introduzido no homem, e a segunda parte é o homem sendo introduzido em Deus. E essa segunda parte nós vamos desfrutar, com um novo alimento diário, intitulado com a mesmo tema, Palavra, Vida e Edificação. Só que agora a parte 2. E no próximo final de semana, a igreja em Brasília vai ter o privilégio de sediar aqui a conferência que vai tratar dessa segunda parte do Evangelho de João. Então, encorajamos os irmãos a convidarem pessoas, a participarem ativamente dessa conferência que dará início no sábado e no domingo. Amém? Então, não perca essa oportunidade de estar alinhado com a palavra de Deus, com a palavra profética. Amém? Bom, o objetivo dessa mensagem, ou o encargo dessa mensagem 18, fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra, nós vemos, quando a gente olha sob o ponto de vista do Senhor, a gente pensa, não, o Senhor como nosso modelo, ele realmente é capaz de realizar a obra de Deus e fazer a obra de Deus. Talvez você olhe para você mesmo, eu olhe para mim mesmo e diga, isso não é para mim. E essa resposta está correta. Não é para nós mesmos não, mas é para a vida de Deus que está em nós. A gente vai conseguir realizar a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra, não por nós mesmos, mas pela vida que Ele tem continuamente dispensado a nós. Então, o modelo do Senhor é um modelo de dependência de Deus. O Senhor não fazia nada sem estar conectado com a vontade do Pai. No Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19, vamos ler o capítulo 5, versículo 19, diz o seguinte:
Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente faz. Então o Filho de Deus, o segundo da Trindade, não pode fazer nada de si mesmo. Imagine eu e você, Mário. Já pensou? A gente achar que é alguma coisa? Mas infelizmente, ou felizmente, a Bíblia é muito honesta. A Bíblia é muito honesta. Ela deixou registrada que houve uma pessoa que pensou que podia pensar de si mesmo e fazer qualquer coisa por si mesmo. Nós não vamos falar dele agora. Vamos ler algumas porções aqui do Evangelho de João e vamos ver essa dualidade que a honesta Bíblia deixou registrado para nós. Então vamos lá para o Evangelho de João, capítulo 4, a partir do versículo 27. O alimento diário, obviamente, cobriu todo o capítulo 4, a partir do versículo 1, e foi até o versículo 45. Como o nosso tempo não é suficiente, eu não vou desenvolver todos os versículos, mas vamos pegar aqui esse versículo que começa, versículo 27. Então diz assim: neste ponto chegaram os seus discípulos e se admiraram de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum lhe disse: que perguntas? Ou por que falas com ela? Quanto à mulher, deixou seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este porventura o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com ele. A gente sabe que essa conclusão aqui, dessa mulher que deixou o cântaro, é resultado dela ter se encontrado com o Senhor, a meio-dia, sol a pino, no poço de Jacó. Ela foi buscar água, o Senhor começou a desenvolver ali com ela um diálogo, e à medida que o Senhor falava, os segredos do seu coração eram expostos. Ele disse para ela que ela teve 5 maridos, e que o marido que ela tinha não era dela. E aquilo impactou profundamente a vida dela, aquela revelação, aquela exposição impactou a vida da mulher samaritana, da mulher de Samaria. E o normal, de acordo com a cultura judaica, é judeus não se darem com samaritanos. Os samaritanos eram discriminados porque era um povo misturado. Uma mistura de judeu com gentil. Então era comum os judeus da gema discriminarem os samaritanos. Mas o Senhor, indo na contramão, era um Senhor fora da caixa, que não faz acepção de pessoas. Ele se aproximou da mulher samaritana e disse-lhe, e deu-lhe algumas palavras. E aquilo impactou a vida daquela samaritana de tal maneira que a atitude dela foi deixar seu cântaro. Versículo 28. Quanto a mulher deixou seu cântaro e foi à cidade e disse àqueles homens. Irmãos, o cântaro era o objeto que ela usava para levar água para
encher de água e levar para abastecer sua casa. Era a atividade dela naquele horário. Mas depois que ela se encontrou com o Senhor, ela deixou o seu cântaro. E ao invés de voltar para casa, ela foi anunciar o Senhor. Sabe, irmãos, isso também deve ser a nossa experiência com o Senhor. Quando nós nos encontramos com o Senhor, nossa atitude deve ser de deixar tudo aquilo que são as atividades paralelas, secundárias, e fazer a vontade do Senhor. Ela não tinha feito um curso bíblico, ela não tinha estudado teologia, talvez nem toda a Bíblia ela soubesse ou tivesse lido, mas aquele encontro com o Senhor lhe foi suficiente para ela anunciar o Senhor. Isso é uma lição para nós. Não espere ficar com a cabeça grande de conhecimento doutrinário para fazer a vontade do Pai ou realizar a sua obra. Nós simplesmente precisamos ter um encontro com o Senhor. Amém? Esse seu encontro com o Senhor se dá à medida que você se familiariza com a palavra atual. O que essa palavra atual tem nos falado? O que essa palavra profética tem ministrado a nós? Pregarmos o Evangelho. Nos envolvemos com a rede de cuidados. Vocês sabiam que os comportores ao longo do dia, ao longo da semana, diuturnamente, têm contatado pessoas. E muitas dessas pessoas, eles escolhem os contatos delas, que vão parar num sistema chamado rede de cuidados. Essa rede de cuidados capta os dados dessa pessoa e então envia para as diversas localidades cujos contatos foram feitos. E então há uma rede de cuidados aqui na igreja em Brasília, como em outras localidades, que entra em contato com essas pessoas. Quais informações eles têm dessas pessoas? Tem o dia que ela foi abordada pelo comportor, o que o comportor passou, semeou de livro para ela, e também os pedidos de oração que ela eventualmente fez naquela altura, naquele momento. Então, amados irmãos, talvez você tenha dificuldade de, como um comportor, estar todos os dias na rua contatando pessoas. Mas você pode fazer parte da rede de cuidados. De tomar nota do contato dessas pessoas e passar a cuidar delas. Aqui, quem é responsável pelos contatos com as pessoas é a irmã Otávia e a irmã Luciane, é isso? Ou eu estou enganado? É isso mesmo, irmã Otávia? Fica de pé para os irmãos te verem. Como você é uma irmã diferente de mim, né? Mais magrinha, podem não te ver. Temporariamente, tira a sua máscara, temporariamente, só por uns segundos. Essa ali é a irmã Otávia, amém? E essa aqui é a irmã Sandra, a irmã Luciane, são responsáveis pela rede de cuidados, podem sentar, pode pôr a máscara de novo, irmã Otávia. Essas irmãs são as fontes desses contatos. Então você pode dirigir-se a elas e se colocar à disposição delas para também dar continuidade no cuidado dessas pessoas. Amém? Por quê, irmãos? Fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra não pode ser uma coisa abstrata. Não pode ser uma coisa doutrinária. A gente pode tornar Efésios 1, 9 e 10 e 22 e 23 uma doutrina nova, que a gente chama de a vontade de Deus, que é ser encabeçado, e sair repetindo isso. Mas na prática, nada da vontade de Deus e de seu encabeçamento pode estar ocorrendo. Então o Senhor quer que eu e você frutifiquem. Amém?
Porque senão, as pessoas, ou até mesmo nós, podemos pensar que essa obra, ela não é de Deus porque não produz fruto. E eu já ouvi isso. E a nossa atitude pode provar o contrário. Hoje, por exemplo, 9 valentes de Davi saíram para a pregação do Evangelho. Fiquem de pé os que saíram hoje para a pregação do Evangelho. Os valentes. Mário, o Edson, com 2 costelas quebradas. Tá, o Edson saiu. O Evaí, o César Neves, o nosso irmão, né? Ex-venezuelano, a hora brasileiro, né? Que mais? Eram 9, né? O Davi, fica de pé aí, Davi. É Pedro? Pedro, seja muito bem-vindo, Pedro. Aleluia. Muito prazer, muito obrigado. Marão aí, deixando o registro dele. Então, irmãos, há várias oportunidades para você e eu fazermos a vontade do Pai e realizarmos a sua obra. Essa obra, de um lado, consiste na pregação do Evangelho do Reino e também na edificação dessas pessoas, porque essas pessoas não podem ser apenas salvas, elas precisam ser edificadas. E à medida que elas são edificadas, elas passam a se tornar como você, ou melhor do que você. Amém? E é isso que o Senhor quer. Então, quando a gente olha para esse cenário dessa mulher, de maneira simples, ela realizou a vontade, a obra de Deus e a vontade de Deus. Fazendo o quê? Indo até a cidade. Compartilhando o quê? A experiência que ela teve com o Senhor. Nada doutrinário, mas uma experiência viva que ela teve com o Senhor. Daí o Senhor usou a experiência dela para falar essa frase seguinte, né? Depois da narrativa da experiência dela, versículo 31 do capítulo 4 diz assim: nesse ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come, porque enquanto eles foram comprar pão, o Senhor foi pregar o evangelho para a mulher samaritana. E aquela mulher samaritana, após receber luz acerca da sua vida, ela saiu para pregar o evangelho. Eles então chegam com o pão, surpreendidos deles terem, né, visto o Senhor falar com uma mulher. Agora eles querem cumprir a missão deles de terem comprado pão para alimentar o Senhor. Diz: Senhor, come. Versículo 32. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido o que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O Senhor tem fome, mas a fome dele está relacionada a fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra. Irmãos, que tipo de fome eu e você temos tido nesta última semana? E essa fome que eu e você temos tido está tão somente relacionado em fazer a vontade do Pai e realizar a sua obra? Ou ainda é uma fome relacionada às coisas materiais? Senhor Jesus, que possamos ajustar nossa dieta, que possamos ajustar os nossos objetivos, que possamos encontrar na palavra profética o motivo pelo qual motivou o Senhor a nos criar. Amém? No hino que a gente cantou por último, diz que fazer a vontade do Pai, em toda a terra, o seu reino trazer. Para isso o Senhor nos criou. Para isso o Senhor nos criou. Ou seja, essa comissão que Ele nos deu, que é gerar e multiplicar,
e encher a terra é encher a terra da vida de Deus. E essa vida se dá quando as pessoas creem no Senhor. E à medida que eu e você somos encabeçados pelo Senhor, então a sua vontade é realizada. Porque se você e eu somos encabeçados, nós vamos uma hora esbarrar na vontade de Deus. E ao esbarrar, nós vamos perceber que o Senhor quer contar conosco para pregar o Evangelho às pessoas. E essas pessoas, à luz das inúmeras experiências que os comportores têm tido, percebem que as pessoas ou querem se suicidar, ou querem se separar, ou estão desesperadas em suas necessidades primárias, e você e eu temos a solução. Eu e você temos a saída para todos estes inúmeros problemas. Então, se você retiver essa vida que você tem, que eu tenho, pessoas morrerão, casais se separarão, e pessoas pensarão que a solução para a vida delas está em apenas alcançar um emprego, concluir sua graduação, terminar um determinado curso, para galgar esse ou aquele trabalho. Isso é pífio, irmãos. E quando as pessoas tocam em nós e nos dão a oportunidade de orar por elas e compartilhar alguns segundos do que nós temos, isso tem capacidade para mudar a vida delas. Então eu quero te encorajar e talvez até te desafiar a orar por alguém ao longo das semanas que se inicia. E depois trazer sua experiência, contar seu testemunho. Irmãos, nós não podemos ser ramos da videira ou membros do corpo de Cristo infrutíferos. Ramos infrutíferos e membros inoperantes. Nós não podemos ter essas duas características. Do lado do ramo, nós precisamos frutificar. Do lado de ser membro do corpo de Cristo, nós precisamos funcionar. Talvez você possa estar pensando, puxa, mas eu não vi isso no alimento diário. Não estou vendo o irmão seguir a sequência. Né? Ele começou pelo domingo, está indo lá para a segunda. É exatamente isso. Eu estou dando atenção para o encargo principal, para a gente não se perder falando de Satanás, para a gente não se perder falando que ele se exaltou, para a gente não se perder com tantos outros itens que tem nesse alimento diário, que certamente são importantes para nós, mas que talvez você perca o cerne da mensagem dessa semana, que é nos tirar de nós mesmos, para que a vontade de Deus seja feita, e a sua obra seja realizada. Senhor Jesus. Então, amados irmãos, quando nós olhamos para o caso dessa mulher, para esse episódio, para o registro que o Senhor fez questão de manter aqui no livro de João, o Senhor quer falar conosco. Isso aqui não foi um registro por registro. Daí o Senhor disse, né, depois que ele diz que a comida dele, a dieta dele é essa, versículo 35. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? O homem natural pensa assim, não, agora não é hora disso. Os irmãos estão tão desesperados, toda a mensagem falando de pregar o evangelho, falando que, né? Não, é só daqui a 4 meses, é só daqui a 1 ano. Fazendo meus cálculos aqui, a vinda do Senhor está muito distante. Ainda não tem um acordo de paz no Oriente Médio. Ainda não surgiu o homem da perdição e tudo isso. E você vai espiritualmente procrastinando aquilo que é minha e sua responsabilidade. Então essa é o cálculo do homem natural. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? E o que o Senhor disse para eles? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Irmãos, humanamente falando, dentro desse cosmos
realmente faltam 4 meses para a ceifa. Mas quando você toma o olhar do Senhor, as lentes de Cristo, você vai ver que os campos já estão brancos. Estão prontos para serem ceifados. Às vezes um colega seu de trabalho, uma colega sua de trabalho, muito próxima de você, está esperando você abordá-la ou abordá-lo. Um colega seu da escola, que talvez seja o menino mais danado do turno, está te chamando a atenção, te dizendo, prega o evangelho para mim. Agora, porque às vezes não há ação da nossa parte? Faltam 4 meses para a ceifa. Não é agora, talvez ela não vai querer, talvez ele não vai querer. Ei, jamais ele vai querer. Pois Deus pode te surpreender. Versículo 36. O ceifeiro recebe desde já a recompensa em tesouro o seu fruto para a vida eterna. E dessarte se alegram tanto o semeador como o ceifeiro. Às vezes você, depois os versículos subsequentes vão dizer isso, às vezes você vai ceifar onde você, quiçá, semeou. Às vezes você vai ceifar em lugares inesperados. E aquela pessoa, de alguma forma, já ouviu a mensagem do Evangelho em algum momento. E só está esperando aquele toque para a sua vida mudar de vez. Ou talvez é um decepcionado com o mundo religioso. E não conhece essa maravilhosa vida da igreja, que você e eu estamos inseridos. Estão em busca disso, estão sedentos disso. E daí, quando essa pessoa é contatada, há 2 alegrias. A alegria de quem semeia e a alegria de quem recebeu a semente. Pois no caso é verdadeiro ditado, um é o semeador e o outro é o ceifeiro. Eu vos enviei para ceifar o que não semeastes. Outros trabalharam e vós entrastes no seu trabalho. Por que essa afirmação? Porque no diálogo do Senhor com a mulher, ela ensejava conhecer os fatos históricos das Escrituras. Ela sabia falar do quão privilegiados eram os samaritanos por terem um poço onde Jacó esteve, onde Jacó com a sua descendência passou. Ela sabia falar acerca do Messias que estava por vir. Quem falou isso para ela? Não foi o Senhor. Muito provavelmente seus pais, muito provavelmente o ambiente em que ela vivia lhe proporcionava esse conhecimento acerca das Escrituras, mas ela não tinha entendimento. Aí o Senhor chega, prega ali o Evangelho, e ele então ceifa onde outrora ele não tinha semeado, mas as gerações anteriores semearam. Então veja, às vezes o Senhor nos leva para um campo onde as coisas já estão praticamente prontas para você e eu atuarmos. Então aproveita essa oportunidade. Não vamos deixar essa janela se fechar. E você e eu não temos a experiência que o Senhor nos abriu para esta era. Amém? Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Senhor Jesus. Então, amados irmãos, não percamos de vista a vontade que o Senhor confiou a nós para fazermos
e a obra que Ele confiou a nós para realizarmos. Isso aqui é bem descrito em Mateus capítulo 24, versículo 14. O que define o fim? O que define essa era? Mateus 24, 14. Vamos ler juntos? E será pregado, vamos ler juntos? E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Quando é que o fim vem? Muito bem. Você vai responder usando o pronome eu. Quando eu pregar o evangelho do reino. Aí o fim vai vir. Porque quando a gente só lê o versículo, parece que são outras pessoas, né, que vão fazer isso. Vem à mente o Evilásio, vem à mente aí, né, o Gabriel, né, o César. Mas esse versículo inclui a mim e a você. Nós precisamos, devemos pregar o evangelho do reino para acelerar a volta do Senhor. E o Senhor promete para você, promete para mim, uma recompensa. Porque além de pregar o evangelho, eu preciso apacentar essa pessoa para quem eu estou pregando o evangelho, para quem eu preguei o evangelho. E nesse mesmo capítulo, lá no versículo 45, diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor confiou os seus conservos para dar-lhe sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Em verdade vos digo, que ele confiará todos os seus bens. Então o Senhor está ávido, querendo confiar os bens dele para os seus servos, para os seus conservos. Mas esse conservo precisa ser fiel. E esse que é fiel e prudente, o que ele faz? O que ele faz que caracteriza que ele é fiel e prudente? Alimentar os conservos. Quando eu e você alimentamos os irmãos, alimentamos as pessoas com quem temos contato, o Senhor está. Ele confiará a você os bens dele. E os bens aqui é o galardão do reino. É reinar com o Senhor 1000 anos, quando ele vier em sua segunda vinda. E isso, irmãos, é muito nobre, é maravilhoso. Bom, isso é fazer a vontade de Deus e realizar a sua obra. Mas tem uma baita oposição querendo impedir a mim e a você de fazer isso. Sabe quem são? Esse capítulo 4 do Evangelho de João começa declarando o seguinte: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Por que o Senhor saiu da Judéia e foi para a Galiléia? Porque havia na Judéia uma concorrência. João Batista, que tinha como finalidade, como sentido de vida, introduzir o Senhor, e o seu ministério resolveu andar paralelamente ao ministério do Senhor. Em vez dele fazer isso aqui, ó, isso aqui está o Senhor, aqui está João Batista. João Batista estava assim, introduziu o Senhor, aí introduziu o Senhor. O que ele tinha que fazer? Seguir o Senhor. Ao invés de seguir o Senhor, ele ficou paralelamente, o seu ministério coexistiu com o do Senhor Jesus. E o que é concorrência?
Concorrência é uma determinada empresa produz um produto, você faz outro produto parecido com o dela para concorrer, para ver quem é o melhor. E isso dilui força. Porque se ele seguisse o Senhor, ele reforçaria o ministério do Senhor. Mas como ele manteve-se paralelo, aí havia duas cabeças. E no ministério do Senhor, na economia de Deus, no plano de Deus, não coexistem duas cabeças. Por isso que simbolicamente João Batista foi decapitado. Ele poderia ter sido morto ele podia ter sido, com um punhal, com alguma coisa assim, mas ele foi estrategicamente decapitado para mostrar que não pode ter duas cabeças. E muitas vezes, irmãos, a gente lida com situações, talvez os irmãos por não terem muito contato com a obra de Deus, não percebem isso. Mas, por vezes, a gente vê pessoas que saem do nosso meio, que abominam, passam a abominar a gente, e no final praticam as mesmas coisas para concorrer com a gente. Cheguei num determinado país, na África, os irmãos se separaram de nós, amém, vamos prosseguir com quem ficar, com quem quer permanecer. Aí estamos lá praticando a casa de adolescente, de repente chega uma mãe e recebe uma ligação, olha, nós estamos abrindo uma casa em tal lugar, também para adolescentes. Eu falei, ué, se a gente não presta, o que a gente faz também não deveria prestar. Mas daí começam as imitações, começam as concorrências. Então, irmãos, a gente precisa saber exatamente onde o Senhor nos colocou, para não estar concorrendo com aquilo que o Senhor estabeleceu. Mas isso também é um teste para nós. Porque a vontade que dá é de descer a espada, como fez Pedro. Mas o Senhor diz, aí você perdeu a razão. Aí a gente tem que se humilhar diante do Senhor. Pedir perdão por várias vezes que eu já decapitei irmãos na minha mente. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Eu sei que esse não é o caminho. A pessoa sai do nosso meio, mas fica no nosso grupo de WhatsApp. Eu não entendo isso. Chama a gente de seita, que a gente é abominável. Eu falei assim, o meu currículo em Madagascar ele é perigoso, ele é malfeitor, ele é ladrão. Eu falei, gente, prenda essa pessoa. Vocês não tem que ficar falando, indo na casa de um e de outro, falando a meu respeito, vocês têm que me prender. Me deu vontade de chegar na delegacia e dizer assim, olha, eu me prendo aqui porque eu estou acabado. Tira seus filhos de lá porque ele é perigoso. Eu falei, cara, eu quero conhecer essa pessoa. Então, irmãos, desculpa abrir esse parêntese, estragar a nossa mensagem, mas a gente tem que agora dar as caras, sabe? Antes eu criticava o irmão Dídimo de ser tão contundente com as palavras, mas hoje eu sou desse time também. Não dá mais para ficar aqui, entendeu? Tentando barganhar, conversar e tal, irmãos. Ou a gente é, ou a gente não é. A gente tem que avançar. Essas coisas estão acontecendo justamente para decidir a parada, irmãos. O inimigo está vendo que os dias dele estão contados. Então ele quer cirandar no nosso meio. Ele não vai cirandar no nosso meio. As portas do Hades não vão prevalecer contra a igreja. Nós vamos fechar essas portas. Nós vamos resistir o Hades. Em nome de Jesus. Então, irmãos, como é que a gente se posiciona? Se posiciona crendo nessa palavra que nós temos recebido. Essa palavra que é profética.
Tem gente que quando a gente fala a palavra profética, começa a se coçar. É para os demônios saírem mesmo. Palavra profética. Estamos seguindo a palavra profética. Estamos seguindo um irmão que o Senhor colocou à nossa frente. E se chama Pedro Dong. Assim como havia Paulo, houve Pedro, houve João. O Senhor também tem colocado pessoas à nossa frente, irmãos. E a gente não pode ser infiel a essa percepção. Por que o apóstolo Paulo chega para Timóteo e diz assim: não te envergonhe do teu encarcerado? Já pensou você dizer que é conhecido de uma pessoa que está presa? E na época de Paulo, era muito provável que ele fosse difamado por causa disso. Ah, está preso? Está preso não é porque fez alguma coisa errada. Mas ele estava preso por causa do evangelho. Mas certamente ser amigo de um encarcerado era muito vergonhoso. Mas o Senhor escreveu para Timóteo. Ele escreveu para Timóteo: não te envergonhes do teu encarcerado. Nós não devemos nos envergonhar do irmão que está à nossa frente. E daqui para frente, irmãos, nós vamos firmar a estaca. Deixar isso muito bem pontuado. Fomos educados, tentamos conciliar as coisas, viabilizar. Não vamos fazer grito de guerra, não vamos fazer imersão, porque tem alguns insatisfeitos e tal. Toleramos até onde podia. E mesmo fazendo assim, as pessoas saíram. Então agora, a casa é nossa! Imersão, grito de guerra. Amém? Pregação do evangelho, comportagem. Usar todas as ferramentas, irmãos. Agora vai. Os nossos jovens, os nossos adolescentes não podem sentir nenhum nível de restrição para praticar as ferramentas. Porque até os meninos a gente abafava: não, dava o cascudo nele, não vai fazer isso aqui não. Não está vendo que tem gente que não gosta? Agora não, agora pode fazer. Como é o nome da sua irmã? Alice. Alice estava preparada para fazer um grito de guerra aqui, mas por causa do tempo não deu. No final, Alice, depois você vem aqui e nos ensina esse grito de guerra que você já estava reservado lá. Amém? Aleluia? Então, irmãos, a oposição não pode mais nos deter. O inimigo, Satanás, que pensa que é bonito, né? É o cara mais bonito do universo. Mas a gente não vai segui-lo. Não vai seguir sua artimanha. Não vai seguir seu jeito. Nós vamos seguir o Senhor. E vamos tirar uma foto do Senhor. Filipenses capítulo 2, e vou terminar com isso aqui. Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 9. Vamos ler juntos. Ou melhor, até o 11. Ficamos de pé. Filipenses capítulo 2, versículo de 5 a 11. Amém? Vamos ler juntos em uníssono. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo e tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai.